Era uma madrugada silenciosa, típica de Bragança Paulista. A lua iluminava fracamente a fachada de uma casa antiga, escondida no alto de uma colina. Mas algo naquela noite parecia diferente. No relógio, os ponteiros marcavam exatamente 3 horas da manhã, quando o silêncio foi rompido. Um estrondo ecoou pela casa, acordando Pedro, que havia se mudado para lá apenas 3 dias antes. Ele se sentou na cama, o coração disparado, tentando entender o som. Deve ser o vento, pensou, mas o ar estava parado. De repente, a porta do quarto abriu lentamente, rangendo como se quisesse chamar sua atenção. Pedro prendeu a respiração. Foi quando ele ouviu um som abafado, um choro baixinho, vindo do porão. Aquele espaço ele ainda não havia explorado. Suas mãos tremiam ao alcançar o interruptor da luz. Nada aconteceu. A escuridão parecia engolir o quarto, enquanto o som do choro continuava, agora mais alto. Pedro, sem saber o que fazer, murmurou para si mesmo: "Quem está aí?" O silêncio voltou, denso e pesado. Mas antes que ele pudesse se levantar, algo ainda mais aterrorizante aconteceu. Passos começaram a ecoar, subindo lentamente as escadas em direção ao seu quarto. Pedro sempre foi fascinado por casas antigas. Quando encontrou o imóvel em Bragança Paulista, a um preço muito abaixo do mercado, ele não pensou 2 vezes antes de comprá-lo. Talvez seja porque está um pouco afastado da cidade, justificou a si mesmo, ignorando o ar de relutância do corretor, que evitava entrar no assunto. A casa era enorme, com mais de 100 anos de história. Contava com uma estrutura de madeira que rangia a cada passo e um porão escuro, cujo acesso estava trancado por uma porta de ferro enferrujada. Os vizinhos o olharam com estranheza ao vê-lo se mudar sozinho. Um deles, um senhor de aparência desgastada, apenas balançou a cabeça e murmurou algo incompreensível. Os primeiros dias foram tranquilos. Pedro explorava cada canto da casa, anotando mentalmente as reformas que precisavam ser feitas. Mas havia algo que ele não conseguia ignorar. Sempre que passava pelo corredor próximo ao porão, sentia um frio incomum, como se aquele espaço estivesse sempre isolado do resto da casa. A sensação piorava à noite, quando ele começava a ouvir barulhos leves, como se alguém estivesse arranhando a porta de ferro. Curioso e teimoso, Pedro decidiu ignorar os sinais. Ele acreditava que tudo aquilo era fruto da imaginação, até a madrugada em que o som de passos começou a subir as escadas. Enquanto cortava os vegetais na cozinha, ouviu um som peculiar vindo da sala. O estalo de madeira, como se alguém estivesse andando lentamente sobre o piso antigo. Ele congelou, apertando a faca nas mãos, o coração acelerado. Deve ser o peso da casa, tentou se convencer. Mesmo assim, não conseguiu evitar que um calafrio percorresse sua espinha. Mais tarde, ao entrar no quarto para dormir, encontrou as cortinas balançando. O detalhe: nenhuma janela estava aberta. Ele sentiu um cheiro estranho no ar, uma mistura de terra molhada e algo metálico, quase como sangue. Tentou ignorar, mas enquanto se deitava, notou uma coisa que o fez prender a respiração. No espelho do guarda-roupa havia marcas de dedos, como se alguém tivesse pressionado as mãos ali de dentro. Naquela noite, Pedro teve dificuldade para dormir. A cada som ou movimento, ele acordava sobressaltado. No meio da madrugada, um som metálico ecoou pela casa. Era a porta de ferro do porão. Ela havia se mexido sozinha. As noites seguintes foram um verdadeiro teste para a sanidade de Pedro. Tudo começou a piorar. Os barulhos se intensificaram. Arranhões na porta do porão, passos que ecoavam no andar de cima e até mesmo sussurros que pareciam vir das paredes. Ele começou a notar coisas que antes não estavam ali. Pequenas marcas de mão no espelho da sala e manchas escuras surgindo no teto, como se algo estivesse
apodrecendo por dentro da casa. Certa tarde, ele decidiu investigar o porão. Armado com uma lanterna e uma chave inglesa, forçou a porta de ferro até conseguir abri-la. O cheiro que saiu de lá o fez engasgar. Era um odor acre e podre, tão forte que parecia impregnado no ar. Quando finalmente desceu, encontrou um espaço úmido e mal iluminado, com paredes cobertas por marcas de unhas, como se alguém tivesse tentado escapar de lá. No centro do porão, havia uma cadeira de madeira com correntes enferrujadas presas ao chão. De repente, a porta de ferro se fechou com um estrondo acima dele. Pedro subiu correndo, mas encontrou a porta trancada. Ele gritou, bateu, tentou arrombar, mas a sensação de não estar sozinho começou a dominá-lo. Ele sentiu o ar gelar ao seu redor e ouviu uma risada baixa e arrastada. A lanterna começou a piscar, até apagar completamente, deixando o pau na escuridão absoluta. Quando finalmente conseguiu abrir a porta, ofegante e suando frio, jurou nunca mais voltar ao porão. Mas o terror estava longe de acabar. Naquela noite, enquanto tentava se recompor, ouviu um sussurro no seu ouvido, claro e assustador. Você não devia ter entrado. Naquela madrugada, Pedro decidiu que não podia mais ignorar o que estava acontecendo. Algo naquela casa não queria que ele estivesse ali. Exausto, com os nervos à flor da pele, sentou-se na sala com uma garrafa de uísque e sua lanterna, decidido a ficar acordado até o amanhecer. Por volta das 3 horas da manhã, o som familiar dos passos voltou, dessa vez mais rápidos, como se algo estivesse correndo em sua direção. O lustre da sala balançava e as janelas tremiam, mas não havia vento. Pedro segurou a lanterna com força, apontando para as escadas, onde o som parecia se aproximar. Foi então que ele viu, na penumbra do topo da escada, uma figura alta e magra emergiu. Seus olhos eram 2 cavernas negras, e sua pele parecia esticada e desfigurada. Pedro congelou, incapaz de gritar ou se mover, enquanto a figura descia lentamente. A lanterna piscava, mas ele conseguia ver claramente. Era como se a entidade estivesse sorrindo, um sorriso torto e macabro. A figura parou a poucos metros dele. Pedro ouviu um sussurro. Você não devia estar aqui. De repente, a casa inteira estremeceu. O lustre caiu. As portas bateram com força. E Pedro sentiu uma pressão insuportável no peito, como se algo estivesse tentando esmagá-lo. Ele caiu no chão, ofegante. E por um instante, tudo ficou escuro. Quando Pedro recobrou a consciência, a casa estava em silêncio absoluto. Ele ainda sentia o cheiro metálico no ar e o peso opressor no peito. Mas a figura havia desaparecido. Levantando-se com dificuldade, percebeu algo que o fez estremecer em sua mão. Havia uma marca escura, como se alguém tivesse segurado seu pulso com força. Sem pensar 2 vezes, ele correu até o carro e partiu, deixando para trás tudo o que tinha na casa. As luzes do imóvel permaneciam acesas enquanto ele se afastava, mas ele jurou que viu algo ou alguém observando da janela do andar de cima. Sem coragem de voltar, Pedro colocou a casa à venda. Mas por mais que abaixasse o preço, ninguém parecia interessado em comprar lá. As histórias que os moradores locais contavam começaram a alcançar seus ouvidos. Diziam que décadas atrás, a casa foi palco de rituais sombrios e que o porão onde ele entrara era um lugar de sacrifício. Ele tentou seguir com sua vida, mas algo parecia errado. Dias depois, começou a ouvir arranhões em sua porta durante a madrugada, seguidos por sussurros familiares. Você não devia ter entrado. Pedro nunca mais foi o mesmo. Alguns vizinhos o encontraram dias depois, sentado no carro estacionado, murmurando para si mesmo. Quando finalmente foi levado embora, o silêncio voltou à casa. No entanto, aqueles que passam por ela à noite juram ouvir o som de passos ecoando nas escadas, mesmo que ninguém esteja lá. Semanas após os eventos, a casa de Bragança Paulista continuava vazia, mas sua reputação só piorava. Uma equipe de corretores tentou fazer um vídeo promocional para atrair compradores, mas algo estranho aconteceu.
Durante as filmagens, as luzes piscavam, e em uma das tomadas, uma figura foi capturada ao fundo, alta, magra, com o mesmo sorriso distorcido que Pedro havia descrito. O vídeo foi deletado imediatamente, mas os rumores se espalharam. Moradores próximos começaram a reclamar de sonhos perturbadores e de uma sensação constante de serem observados ao passar pela rua. Alguns juram que, ao olhar para a janela do andar de cima, é possível ver uma silhueta imóvel, como se esperasse por alguém. A casa permanece lá, intocada, mas o que aconteceu com Pedro ainda é um mistério. Dizem que ele foi internado em uma clínica psiquiátrica, onde constantemente repete a mesma frase: "Eu nunca deveria ter entrado". O que há por trás dessa casa? Seria apenas uma coincidência, ou o resultado dos rituais sombrios que dizem ter acontecido ali? Talvez nunca saberemos. Ou talvez alguém, algum dia, decida entrar novamente. As paredes descascadas do antigo Hospital Colônia de Barbacena pareciam sussurrar histórias que ninguém queria ouvir. Era meia-noite quando Antônio, o segurança, fazia sua ronda pelos corredores vazios. O vento frio cortava como navalha. Mas algo mais o fez parar. No final do corredor, uma luz fraca piscou, como se a eletricidade tivesse voltado à vida por conta própria. Ele hesitou. Então veio o som. Passos lentos, arrastados, mas fortes o suficiente para ecoar nas paredes vazias. "Tem alguém aí?" Ele perguntou com voz trêmula, e o silêncio pairou no ar. Mas de repente surgiu uma resposta. Foi uma risada baixa, quase infantil, que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Quando olhou para trás, o corredor que antes estava vazio, agora parecia ocupado, com sombras que não se moviam como deveriam. Dizem que o Hospital Colônia não guarda apenas as lembranças de seus milhares de mortos. Ele aprisiona suas almas. E quem ousa cruzar seus portões à noite costuma sair com uma marca que nunca desaparece, ou, às vezes, não sai de lá nunca mais. Barbacena, uma cidade tranquila, nas montanhas de Minas Gerais, guarda um dos capítulos mais sombrios da história do Brasil. Entre os anos 1930 a 1980, o Hospital Colônia, conhecido como o depósito de doidos mentais, foi o destino de mais de 60 mil pessoas, muitas das quais nunca saíram de lá. Oficialmente, era uma instituição psiquiátrica. A construção, com seus enormes pavilhões de paredes mofadas e janelas trancadas, se tornou o cenário de incontáveis tragédias humanas. Dizem que os ecos dessas dores nunca foram embora. Antônio, o vigia atual, já tinha ouvido as histórias. Para ele, tudo não passava de exageros. Até aquela noite. Era a segunda semana de Antônio como vigia noturno no Hospital Colônia de Barbacena. O lugar parecia diferente à noite, como se o ar se tornasse mais pesado. Naquela madrugada, enquanto fazia sua ronda, algo o incomodava. Não eram apenas os sons típicos de uma construção antiga. Rangidos, estalos e o vento passando por frestas. Era algo mais. Ele parou em frente ao antigo pavilhão onde ficavam as celas de isolamento, hoje completamente vazio. A sensação de estar sendo observado fez-se virar de repente, mas não havia ninguém. Só que ao iluminar a porta com sua lanterna, viu marcas de arranhões profundos que não estavam lá no dia anterior. Era impossível ignorar. Quando se preparava para sair, algo mais chamou sua atenção. No corredor, uma poça d'água parecia escorrer das paredes, mas não havia vazamentos no local há décadas. Antônio sentiu um calafrio percorrer sua espinha quando ouviu o som. Não era vento. Não era madeira rangendo.
Era como se alguém estivesse sussurrando seu nome. Depois do estranho sussurro, Antônio decidiu não arriscar. Voltou ao posto de vigilância e trancou a porta, tentando se convencer de que era só a sua imaginação pregando peças. Mas a tranquilidade durou pouco. Um barulho surdo ecoou pelo prédio, como algo pesado sendo arrastado no andar de cima. Relutante, ele pegou a lanterna e subiu as escadas lentamente. O som ficava mais alto à medida que ele se aproximava do antigo dormitório feminino, uma ala conhecida por histórias de maus tratos e mortes. Quando abriu a porta, o silêncio voltou abruptamente, e o cômodo parecia vazio. No entanto, ao iluminar o chão empoeirado, Antônio viu marcas de pés descalços indo e voltando. Algumas paravam abruptamente, como se a pessoa tivesse desaparecido no ar. Ele estava prestes a sair quando sentiu uma brisa gelada no pescoço e ouviu um som cortante. Risadas infantis, altas e repentinas, ecoando pelos corredores vazios. O medo agora era impossível de ignorar. Algo estava ali, e sabia que ele também estava. Antônio começou a correr. O som das risadas aumentava, reverberando pelos corredores, como se várias vozes estivessem o cercando. O caminho de volta ao posto de vigilância parecia interminável, e o desespero crescia a cada passo. Mas foi quando passou pela antiga sala de eletrochoque que ele viu algo que congelou seu corpo. A porta estava entreaberta, e uma luz fraca piscava lá dentro. Com a lanterna trêmula, iluminou o interior. Ali, em uma das cadeiras de contenção, estava uma figura humana. Vestida com um uniforme hospitalar antigo, a pessoa parecia imóvel. Antônio tentou recuar, mas a porta se fechou com força atrás dele, e a figura virou a cabeça lentamente para encará-lo. Seus olhos eram fundos vazios, e um sorriso distorcido se formou em seu rosto pálido. Quando a boca se abriu, um grito ensurdecedor encheu o cômodo, como se todas as vozes perdidas do hospital tivessem sido liberadas de uma só vez. Antônio largou a lanterna e correu no escuro, sem olhar para trás. Ele sabia que, se hesitasse, nunca sairia daquele lugar. Antônio conseguiu alcançar a saída do prédio, o peito queimando de exaustão e o suor escorrendo pelo rosto. Lá fora, o ar fresco parecia trazer um alívio momentâneo, mas algo ainda não estava certo. Quando olhou para trás, esperando ver o hospital sombrio e vazio, foi tomado por uma visão perturbadora. Na janela do segundo andar, uma silhueta estava imóvel. Observando-o, era impossível distinguir detalhes, mas ele sabia que não estava sozinho. Antes que pudesse processar o que via, todas as luzes do hospital se acenderam de uma vez, iluminando o prédio como se estivesse em pleno funcionamento. Assustado, Antônio tropeçou para longe, mas o som de uma campainha antiga, como um alarme de troca de turno, ecoou pelo pátio. Ele correu até o portão, mas ao cruzá-lo, sentiu como se uma presença fria o tocasse. Um último lembrete de que o Hospital Colônia nunca deixaria seus visitantes partirem completamente. Dizem que semanas depois, ele foi visto voltando ao local, como se algo o tivesse chamando de volta. Alguns meses depois, um grupo de curiosos decidiu explorar o antigo hospital, atraídos pelas lendas locais, enquanto percorriam os corredores escuros e empoeirados. Encontraram um objeto peculiar no chão, um molho de chaves com um crachá desgastado. O nome no crachá era Antônio. Eles saíram correndo sem olhar para trás, mas juram que, enquanto cruzavam os portões enferrujados, ouviram passos ecoando atrás deles, como se alguém os estivesse acompanhando até a saída. O último a sair disse ter ouvido uma voz sussurrar: Você vai voltar também. Até hoje em dia. Dizem que o Hospital Colônia de Barbacena guarda as histórias de todos que ousaram desafiá-lo e que nem todos conseguem resistir ao chamado para voltar.
Nas frias noites da Serra da Mantiqueira, o silêncio absoluto era quebrado apenas pelo som do vento, atravessando as árvores densas. Mas naquela madrugada específica, algo diferente pairava no ar. Rafael, um jovem fotógrafo explorando a região em busca de imagens da natureza intocada, acordou sobressaltado. O relógio marcava exatamente 3h15. Ele jurou ter ouvido um som abafado, algo entre um grito e um rosnado, ecoando pela mata, ao redor da pousada isolada, onde ele estava hospedado. Ao abrir a janela, o frio cortante penetrou seu quarto. Mas o que o fez congelar não foi a temperatura. Lá fora, ao pé da colina, uma figura estava parada. Alta, desproporcional e imóvel como uma estátua. Mas quando ele piscou, ela havia desaparecido. Seria apenas imaginação? Ou algo muito mais sombrio estava à espreita naquela vastidão gelada? Rafael sempre foi fascinado pelo desconhecido. Fotografar paisagens remotas era mais que um hobby. Era uma forma de escapar da rotina sufocante de São Paulo. Quando ouviu falar da Serra da Mantiqueira, com suas lendas antigas e trilhas quase inexploradas, não pensou duas vezes antes de arrumar a mochila e seguir viagem. A pousada onde estava hospedado era simples, mas agradável, cercada por uma floresta tão densa que a luz do sol quase não alcançava o chão. Os moradores locais, no entanto, eram diferentes. Falavam pouco, olhavam demais e evitavam certos temas. Uma senhora idosa, dona da pousada, havia mencionado algo no dia anterior. Essas terras têm coisas que a gente não entende. Se ouvir algo à noite, reze. Naquele momento, Rafael riu, mas agora, com a lembrança fresca e a sensação de que algo o observava, ele não tinha mais certeza se era apenas superstição. Na manhã seguinte, Rafael tentou ignorar o ocorrido. Convencera-se de que tudo não passara de cansaço e imaginação fértil. Com sua câmera em mãos, decidiu explorar as trilhas ao redor da pousada, aproveitando a luz suave que atravessava a névoa. Enquanto caminhava, algo começou a incomodá-lo. Primeiro foi o silêncio. Não havia sons casuais de pássaros ou insetos, apenas o som de seus próprios passos esmagando as folhas secas no chão. Então, ele percebeu marcas no tronco de uma árvore. Eram arranhões profundos, longos e paralelos, como se algo com garras enormes tivesse passado por ali. Ao fotografá-los, ouviu um estalo vindo de trás, de um arbusto próximo. Ele girou a câmera rapidamente, capturando o momento. Mas quando olhou a imagem no visor, viu algo que o fez gelar. Duas esferas brilhantes, como olhos, refletindo a luz, estava escondido na escuridão da mata, e desapareceram antes que ele pudesse focar novamente. A tensão parecia se infiltrar na própria atmosfera ao redor de Rafael. O caminho de volta para a pousada que antes parecia claro, agora estava confuso. A névoa densa havia se tornado quase sólida, apagando as referências visuais. Ele tentava manter a calma, mas não conseguia ignorar a sensação de ser observado. Alguma coisa seguia ele. Podia sentir. Não era o vento, nem o eco dos próprios passos. Era mais sutil, um som rítmico. Como se alguém ou algo estivesse tentando imitar seus movimentos. De repente, ouviu um galho estalando logo atrás dele. Girou-se rapidamente, mas não viu nada. Então, veio o cheiro. Era forte, acre, e remetia a carne podre. Rafael apertou o passo, o coração martelando no peito. Ao alcançar a entrada da pousada, encontrou a porta entreaberta. Ele não lembrava de tê-la deixado assim. Quando entrou, um arrepio percorreu sua espinha. Todas as fotos que havia tirado naquele dia estavam espalhadas pelo chão. E nas fotos, sombras alongadas pareciam se projetar ao fundo, onde antes só havia árvores. Um som abafado, quase como uma respiração pesada,
ecoou pelo corredor vazio. Rafael congelou. O som abafado de respiração pesada parecia cada vez mais próximo, reverberando pelas paredes da pousada. Ele segurava a câmera como se fosse uma arma, mas sabia que aquilo era inútil. Com passos lentos, começou a caminhar em direção ao corredor. As luzes piscavam, criando uma dança aterrorizante de sombras que pareciam se alongar e se mover sozinhas. Quando alcançou o final do corredor, ouviu um ruído agudo e repentino. A porta do porão se abriu, rangendo como um lamento. Contra todos os instintos, ele apontou a câmera para o vão escuro e tirou uma foto. O flash iluminou por um breve instante, algo que o fez recuar em puro terror. Uma figura grotesca, alta com membros finos, como galhos secos, e uma cabeça desproporcional que quase tocava o teto. Os olhos brilhavam, em um vermelho vivo, fixos nele, enquanto um sorriso distorcido rasgava sua face. O ar parecia desaparecer. Rafael tentou correr, mas uma força invisível o fez cair de joelhos. A criatura avançou lentamente, cada passo acompanhado por estalos que pareciam vir de seus próprios ossos. A câmera de Rafael caiu no chão, registrando o último flash, enquanto tudo ao seu redor mergulhava na escuridão. Rafael acordou, com o rosto contra o chão frio de madeira. Sua cabeça latejava e a luz do dia infiltrava-se pelas frestas da janela. Ele estava sozinho. Tentando processar o que havia acontecido, olhou ao redor. A câmera ainda estava ali, mas o cartão de memória havia desaparecido. Não havia marcas no corredor, nenhuma porta aberta ou sinais da criatura que vira. Tudo parecia normal, assustadoramente normal, quando desceu até a recepção. A dona da pousada o observava com olhos pesados e uma expressão que ele não conseguiu decifrar. Antes que ele dissesse algo, ela entregou uma sacola. Seu equipamento estava lá fora, no limite da mata. Você não deveria ter saído à noite. Rafael não respondeu. Saiu apressado, pegou o carro e dirigiu até o centro da cidade. Ainda se sentia observado, mesmo a quilômetros de distância da pousada. Ele nunca mais voltou à Serra da Mantiqueira. Mas às vezes, nas noites mais quietas, podia jurar ouvir aquele som abafado de respiração pesada, vindo de algum lugar muito próximo. Semanas depois, enquanto Rafael tentava reconstruir sua rotina, algo estranho aconteceu. Ele estava sentado em sua sala, com a câmera repousando na mesa ao lado, quando ouviu um leve estalo vindo da cozinha. Não deu atenção, assumindo que fosse o vento ou a casa ajustando-se. Minutos depois, o som se repetiu, dessa vez mais próximo. Quando olhou para o corredor, viu algo que o fez gelar. A câmera estava ligada, o visor aceso, e uma nova foto havia sido tirada. Com mãos trêmulas, pegou o aparelho e abriu a imagem. Era a sala onde estava, mas no reflexo da janela ao fundo, ele viu claramente. A criatura estava lá, sorrindo de forma grotesca, com os olhos vermelhos brilhando intensamente. O ar ficou pesado, e Rafael percebeu que o cheiro acre havia retornado. Então, ouviu novamente aquele som de respiração abafada. Só que agora, ela vinha bem atrás dele.